Oi, eu sou o Alucard. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Antes de seguirmos com o vídeo, eu quero deixar um aviso que esse episódio é uma espécie de teste de um novo formato de vídeos que eu quero trazer pro canal. As reviews vão mudar? Não! Na realidade, o que eu vou fazer é deixar elas mais fluidas e dinâmicas, tanto para ficar mais interessante para quem assiste, quanto para ficar mais fácil de produzir. Ah, entendi. Vampiro preguiçoso do caralho. Podemos ir? Tá, podemos. Quando os fãs de jogos indie dizem que Gris é a melhor coisa que eles já jogaram, eles não estão tão errados assim, embora eu ache sim que existam jogos muito melhores. Mas sabe aquele ditado que a sequência sempre supera em partes a primeira parte? Bom, nesse caso é verdade. Neva não é uma sequência de Gris, mas é o segundo jogo desenvolvido pelo estúdio espanhol Nomada Studio e serve como um sucessor espiritual de Gris. Lançado em 2024, ele pega tudo o que Gris já fez bem e torna ainda melhor. E sinceramente foi uma das melhores experiências que eu tive no final do ano passado. Poucos jogos fizeram me tremer de chorar do jeito que Neva fez. E olha que a outra mídia que também fez isso comigo vai ganhar uma review bem especial em algum momento desse ano. Então, se eu tô comparando as duas é porque Neva é realmente muito bom. O jogo, assim como sua irmã, tem o mesmo estilo de pintura em aquarela, cenários com poucas linhas e desenhos feitos à mão. Mas diferente de Gris, em que uma das mecânicas de estilo e cenário era o ganho progressivo de mais cores, em Neva, cada capítulo é uma estação do ano. E eu nem preciso falar qual foi o meu capítulo favorito, né? Além disso, você percebe que a paleta de cor fica de acordo com cada capítulo. Não é mais tão o mundo cinza, que depois fica vermelho, aí o verde aparece, aí chega o azul. Cada estação já tem várias cores definidas e elas mudam a paleta de acordo com, enfim. Cortando o assunto rapidinho, olha essa edição de colecionador, que coisa mais linda! Já quanto à jogabilidade, Neva é bem mais frenético e focado em ação do que Gris, mas ele mantém o tema de puzzles a serem resolvidos. A diferença é que dessa vez, além de ter uma espada para estourar os monstros na porrada, você também pode chamar ou mandar a Neva para ir fazer as coisas por você, e também lutar. Sim, o jogo fica meio repetitivo lá pro final, assim como o Gris. Todo capítulo tem ao menos 2 chefes, o mesmo estilo de puzzle, que só muda mecânica e leva design, e enfim, eu não tô falando que seja um jogo ruim. É inclusive esperado, considerando que Neva é um jogo bem curtinho, e vale a pena, só pra ficar apreciando esses visuais e ambientes lindos. Só fica chato se você for burro e sem querer resetar o jogo achando que tem uma tela pra selecionar as altas de cada capítulo. Não que tenha acontecido isso comigo. E aproveitando que eu mencionei os cenários, nem preciso falar da lindeza que é esse jogo, né? Cada capítulo faz você se sentir dentro da estação que ele se passa, seja nos campos abertos, amarelados e iluminados do verão, escalando as árvores laranjadas durante o outono, nessa parte, whatever the fuck this place is, mas que é muito foda e eu vou falar dela mais na frente, ou andando sobre o gelo translúcido durante o inverno, que não só é meu cenário favorito, mas também minha mecânica favorita no jogo inteiro. Neva também traz esses templos que são bem similares às estruturas de Gris, o que me faz pensar se o jogo se passa no mesmo universo ou algo assim. Nada a ver. Quanto aos inimigos, todos são variantes nessas sombras pretas ou animais corrompidos, que eu acho lindas por sinal. E tudo que você pode fazer contra eles é cacetar na porrada. Uma coisa interessante é que conforme você espanca eles, você vai recuperando sua vida aos poucos, o que é uma forma bem criativa e interessante de lidar com healing. Por fim, antes da gente ver um pouco sobre os capítulos em si, é importante comentar dos power-ups que você ganha nesse jogo. E eles são... nenhum. Na verdade, tudo que você aprende são algumas movimentações específicas, como jogar Neva longe. Outro detalhe interessante é em como o comando de chamar por ela muda ao longo do jogo. De acordo com a cena que você tá, o tom de voz da Alba é diferente, podendo ser mais desesperado em situações tensas, firme e animado em situações comuns, ou até triste e pesaroso em momentos de preocupação à distância. Como eu poderia me esquecer das músicas? Assim como em Gris, a trilha sonora é uma obra-prima, e garanto que vocês já devem ter percebido isso só de ouvir as faixas que eu deixei de fundo aqui no vídeo. Bom, como eu já mencionei, o jogo conta a história de Alba, uma guerreira da natureza que viaja pelo mundo matando criaturas corrompidas junto de suas duas lobas da neve, e que também são meio fantasmagóricas, o que eu acho lindo. Neva, uma filhote, e uma mãe não nomeada. E novamente, se você não jogou o jogo, fique esperto, porque vai ter spoiler daqui em diante. Voltando, o jogo já começa de forma extremamente triste.
A mãe de Neva está morta, e agora, Alba precisa criar um filhote e seguir na sua jornada contra a corrupção. E esse capítulo é excelente. É uma ótima introdução e apresentação às mecânicas que vão te acompanhar o jogo todo. E os cenários, como eu já disse, são lindos. Olha essas cachoeiras, olha esse momento. Os inimigos introduzidos são bem básicos, sem nada muito novo. Ah, e tem a exibição... Caralho, tá foda hoje, eu tô com rinite tacada, espirrando pra caralho, errando tudo. Ah, e tem esse bichão gigante te perseguindo em alguns momentos. Que foda. Bom, esse é o nosso primeiro chefe, e pra matar ele é bem fácil, só mirar na cabeça e acabou. E eu amo o visual das batalhas. A forma que o inimigo se mexe, as raízes que ele cria, é tudo muito lindo e fluido, combinando super bem com o tema do jogo. Enfim, depois de derrotarmos a criatura... Puta que pariu. Que cena foda. Eu amo todas as variantes de purificação que a Alba faz ao longo do jogo. E com isso, o verão chega ao final. O que falar do outono? Além de ser uma estação chuvosa pra caralho na vida real, é a partir daqui que o jogo começa a ter capítulos mais longos e cada vez mais incríveis. E também estamos introduzindo a minha parte favorita do jogo. A cada capítulo, a Neva cresce um pouco mais, e é extremamente gratificante ver ela assim, grandinha e bem agressiva. Em boa parte desse capítulo, a exploração fica bem mais vertical do que no verão, fazendo a gente subir por ilhas flutuantes com a mais nova mecânica de escalar, e eu acho isso muito foda. Principalmente no clímax do ato 1, é insanamente épico escalar essa árvore enquanto a corrupção destrói ela e essa música incrível toca de fundo. E é meio frustrante também, eu morri pra caralho nessa parte.
Bom, depois de cair da árvore, a gente chega no ato 2, que nos introduz novos inimigos e essa mecânica de bater nas flores pra plataforma abrir. E eu acho que o visual dessa parte é fenomenal. A neblina tomando conta de tudo, enquanto a Alba e a Neva avançam em sua jornada, dá um peso pra narrativa. E puta merda, eu acho que o outono é um dos meus capítulos favoritos. E mesmo com a neblina, o jogo ainda usa o esquema de cores pra mostrar pra gente que a gente tá no outono. Isso pra mim é uma das partes mais incríveis de Neva. A forma que as cores dizem muita coisa sobre a história que a gente tá acompanhando, como eu disse no começo do vídeo. E pra encerrar o ato, temos um chefe duplo! Yay! Bom, além da luta ser muito foda, igual geralmente é pra chefe duplo, a batalha também é bem triste. Me lembro até o chefe dos dançarinos de Silk Song. Quem jogou sabe. Alba. Puta que pariu. Que cena foda. Então você explora mais boa parte, você tem parte sozinha e parte com a Neva. E depois de um tempo, isso aqui acontece. Eu nem preciso falar que é um pesadelo, né? Tudo fica vermelho, sombrio, edgy e super irado. Não que eu não seja totalmente enviesado para essa estética de lua de sangue, né? Mas enfim. A gameplay aqui é procedimento padrão. Você resolve uma série de puzzles para achar as bolinhas de luz, leva elas de volta para a origem e consegue progredir. Confesso que esse ponto a mecânica de achar as luzes já estava meio cansativa, mas eu passo um pano. Afinal, além do combate, essa é outra única mecânica do jogo. Tá porra, olha o tamanho desse lobão preto, que provavelmente é a mãe morta da Neva. Brincadeiras à parte, eu gelei quando vi isso pela primeira vez. Ele tá simplesmente muito imponente olhando a gente da pilastra. Espero que ele não tente na... Bom, já que estamos aqui, essa pra mim é a melhor boss fight do jogo. A mecânica e os movimentos do chefe são incríveis, o design dele é lindo, e tudo fica ainda melhor com o cenário. A lua vermelha no fundo, dominando tudo, ajuda a construir a tensão e estranheza pro pesadelo, além de dar um baita contraste com tudo que a gente viu até agora. É como se toda a exploração que acabamos de fazer no tempo nos levasse diretamente para esse momento. Aí eu... Você é de Alucard, a gente sabe. Depois de ver a comida de lobo, a gente acorda do pesadelo e mais um capítulo se encerra. Eu não preciso nem falar nada, só com essa cena vocês já perceberam. Finalmente chegamos no meu capítulo favorito do jogo. Uma das principais mecânicas recém-adquiridas é de montar na neva e percorrer os campos nevados do inverno. Puta que pariu, que piada merda. E de início, bom, vocês já sabem, ir pra cada canto, pegar as bolinhas de luz, matar inimigo no caminho e continuar explorando. Ah, sim, agora a gente tem essa versão sombria da Alba atrás da gente. E depois de cair da ponte, a gente avança mais um pouco com a neva. E eu diria que os campos nevados são o cenário mais bonito desse jogo inteiro. Mas quando a gente menos espera... Alguém traz um prêmio pro inverno? Eu não consigo nem colocar em palavras o quão incrível esse trecho é. O reflexo, a paisagem escura, os tons já dominando toda a sua tela. Ah, e essa mecânica fantástica de usar a projeção nos blocos. Dá até vontade de ficar enrolando e falando cada vez mais, só pra deixar vocês vindo essa obra de arte. Então depois de explorar um pouco, a Neva encontra um sangue lobo... um namoradinho, que eu vou chamar de lobo cinza. Pera, cinza? Gris? Tá merda, Gris virou um lobo. Ah, sim, e ele forma uma puta aura te ajudando em batalha depois de você e a Neva apanharem por umas criaturas. Eu levei oi pros inimigos mais insuportáveis desse jogo. Eu não consigo contar quantas vezes eu morri pra esses merda, cabeça de tijolo do caralho. E depois de subir mais um templo, e quando a gente acha que tudo acabou, finalmente é hora de enfrentar nossa própria sombra. Mentira, ela é covarde e vai invocar um bichão pra perseguir a gente. Puta merda, ele vai conseguir pegar a gente. Isso foi muito foda. Então, com a ajuda dos dois lobos, a gente purifica mais uma criatura. E olha, uma cutscene.
com essa linda despedida, mais um ato se encerra. Mas não o inverno. Neva foi viver com o namorado lobo dela, e agora estamos sozinhas contra a corrupção que assola a natureza. E depois de mais uma longa exploração escalada no templo, a gente sobe ainda mais. E agora sim é hora de enfrentar nossa sombra. E tá, eu disse que minha luta favorita era o Lobo Sombrio no Pesadelo, mas essa não fica muito atrás não. Pensa comigo, é um puta x1 sincero de espadas entre humanoides. É diferente de tudo o que a gente tá acostumado, além da minha experiência com Silksong e Kingdom Hearts e amar fazer batalhas com humanoides. O moveset da Dark Alba também é fenomenal, você realmente sente a tensão da luta, e é um luta difícil pra caralho também. Puta que pariu, agora sim! O moveset só melhora. Eu já amava os golpes combinados com ela antes. Mas agora, com ela gigante, o oponente sendo uma versão sombria sua, meu senhor do céu, é fenomenal. Nessa cena eu arrepiei, tá? Não só por morrer de medo do que rolaria com a Neva, mas por perceber que ela ganhou a mesma cicatriz que a mãe. E esse foi o final do inverno, e também o chefe final do jogo. Pra ser honesto, eu adoro quando os jogos colocam um boss final bem antes do final de fato da história. A primavera é um capítulo bem mais tranquilo depois de todo o caos que foram os últimos dois. Finalmente, Alba e Neva podem ter um pouco de paz, e agora com uma nova companheira, a Bruma. Inclusive, a Alba chama a Bruma quando você aperta Y, ou triângulo, ou sei lá o input no PC. E a primavera é linda. Pela primeira vez você vê a floresta inteiramente colorida, sem um traço da corrupção que estávamos enfrentando o jogo inteiro. E finalmente, a Alba pode ter um pouco de paz. Mas a massa do poder do jogo retorna. Finalmente é hora de encerrar isso de uma vez por todas. Mas infelizmente a alegria dura pouco, e nossa amada Neva acaba tendo o mesmo destino que a mãe, deixando mais uma vez a Bruma aos nossos cuidados. E sabe qual a parte mais interessante? Bom, meu primeiro pensamento quando eu vi essa cena foi de que tudo seria um ciclo, e que corrupção era mão inevitável, que sempre acabaria matando o nosso lobo no final. Depois cheguei a pensar que a própria jornada da Alba acontecia em loop, mas não é nada disso. E se você também pensou nisso vendo o vídeo, então meu plano funcionou. Desde o começo da história eu menti pra vocês, e é a segunda vez que vocês caem nessa. Na verdade, pro jogo te induz a isso. Mas a parte mais interessante do final é que ele é literalmente o começo. Desde o início do jogo, quem morre é a Neva. E tudo que a gente acompanha do verão em diante são as memórias da Alba enquanto criava ela. A gente apenas joga tudo o que aconteceu até culminar naquele ponto. Tipo naquelas animações infantis que começam com o personagem caindo num prédio falando tipo: "Ah, oi, eu não sei como eu vim parar aqui, mas meu nome é Lu Alucard enfim, Neva é um jogo sobre criar uma vida e principalmente acompanhar o crescimento dela. É sobre ensinar a Neva, mas também deixar ela aprender sozinha. É sobre querê-la por perto, mas deixar ela ir quando necessário. Afinal, ela sempre volta. Acho que esse ponto dá pra chamar de Mãe Simulator. E no final, o que acontece com a Alba e a Bruma depois disso cabe apenas às nossas imaginações.
enfim, deixando de lado aqui a parte que eu chorei igual um desgraçado nesse final, Nive é um jogo que eu recomendo absurdamente, principalmente se você já jogou e se você adorou Gris. Claro que a narrativa dele é bem menos metafórica e abstrata, mas ainda assim é uma história linda de se acompanhar. O jogo vai fazer você se apegar a Neva e realmente ver ela como sua filha, fazer com que a morte dela no final doa ainda mais, e doa tudo de novo quando você percebe que já tinha visto ela morrer no começo e não percebeu. Então, se você tiver a oportunidade de jogar, vai fundo. Esse jogo é maravilhoso e eu mal posso esperar para ver o que o estúdio teria em mãos para um possível terceiro jogo deles, se é que eles vão fazer. Bom, então muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar suas opiniões sobre o vídeo, sobre o jogo, ou seja lá o que mais você queira falar. Se quiser comentar, Alucard faz vídeo de bem. Foda-se, comenta, você só interage comigo, por favor. Compartilhem o vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar fazendo conteúdo pra vocês. E, bom, se cuidem, fiquem bem e vejo vocês no nosso próximo café.